Boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Para mais um seminário. Hoje com Marcos de Mário, né? O tema será o título do livro dele. Então, vamos lá. Então, vou ler aqui a página inicial. Iniciaremos com uma prece e depois a gente vai conhecer, né, o Marcos. A página é a mensagem 46 do livro Vida Feliz. Alimentar-se para viver sem a gulodice que leva o homem a viver para comer. Morrer-se mais do excesso ou alimentação irregular do que pela falta de pão. O exagero e desperdício de uns respondem pela falta de escassez na mesa de outros. O alimento é bênção para a existência corporal, mas as complexas misturas e extravagantes apresentações constituem paixão injustificável ou vício pernicioso. Usa o alimento com sabedoria e frugalidade para viveres por longos anos, por saúde ideal. Joana de Ângeles. Então vamos juntar nossos pensamentos, vibrarmos juntos, pensarmos em Deus, em nosso irmão Jesus, que Ele possa estar no lar de cada um de nós, que todos nós possamos receber suas bênçãos, que os amigos espirituais possam também estar ao nosso lado, amparando principalmente o Marcos, para ele ter uma palavra fácil, para ele ter aquilo que quem vai ouvir é necessidade. Então, vamos vibrar para que o trabalho percorra da melhor forma possível, que a paz esteja com todos nós, que assim seja. Então, agora a gente vai apresentar o Mário, Marcos de Mário. O livro dele tem um tema muito importante, né, e muito atual, sempre, na verdade, né? Família, espaço de convivência. É um tema que, além de atual, ele é importante que a gente sempre reflita, né? Que a gente sempre esteja com os olhos e ouvidos bem abertos, para que a gente aprenda, né? Não é só porque somos espíritas, né? Que sabemos tudo, que sabemos tudo que vai acontecer, né? Ou porque somos da igreja e sabemos que a família e sabemos gerir uma família. Então é importante a gente refletir sempre, né? Para que a gente possa exercitar. Então, com vocês, o Marcos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar com todos vocês aqui neste evento do Luz e Amor, aqui de Bangu, na nossa cidade do Rio de Janeiro, e para hoje tratarmos, não especificamente do meu livro, mas do tema, porque o tema vai muito além do livro. Mas só para situarmos, então, aqui está o livro na tela, que então, isso aqui, a obra Família, Espaço de Convivência, de minha autoria, uma publicação da Solidum Editora. E é claro que nós vamos fazer uma abordagem, tendo por base o conteúdo desta obra, mas também trazendo para nós as reflexões que o Espiritismo nos oferta. E vamos tentar fazer aqui uma live bastante interativa, e desde já eu convido a todos que estão aí nos acompanhando, que estão nos assistindo, que possam enviar os seus comentários, a sua saudação, e nós vamos reservar toda a parte final aqui deste evento para responder perguntas.
Claro, perguntas que tenham mais a ver com o tema sobre a família, a convivência, os problemas, as questões familiares, reencarnação e assim por diante, envolvendo esse tema. Então, todos que estão nos acompanhando, fiquem bem à vontade para enviar os seus comentários e também fazer perguntas, porque elas serão muito importantes para enriquecer o nosso tema. Bem, o Espiritismo nos leva a uma nova ordem de pensamentos sobre a vida e o existir. Porque o Espiritismo nos apresenta a imortalidade da alma e diz a todos nós que somos essas almas imortais ou espíritos imortais. Mas não nos apresenta apenas a questão da imortalidade da alma, nos apresenta também a reencarnação, que só pode existir se existir a imortalidade da alma, porque reencarnação significa nascer de novo, retornar ao mundo corpóreo através de um outro corpo. É claro que a alma só pode retornar se ela sobreviver da morte. É uma questão até lógica, é um raciocínio lógico. Reencarnação só pode existir se todos nós formos almas imortais. Pois bem, imortalidade da alma e reencarnação nos mostram, então, que o núcleo familiar, ele, na verdade, não é formado exatamente ou apenas pelos parentes de sangue, o grupo consanguíneo, porque como somos espíritos, somos imortais, já tivemos outras existências e agora estamos tendo esta existência, portanto, pela reencarnação, nós temos laços que nos prendem a essas existências passadas. Por isso, então, no Espiritismo, nós aprendemos que os verdadeiros laços não são os consanguíneos, mas são os espirituais, os laços afetivos que estamos, então, trabalhando e construindo ao longo das diversas encarnações, até chegarmos a esta existência que tem uma finalidade superior muito profunda, porque todos nós estamos aqui reencarnados para aprendermos a nos amar. E nada melhor do que o núcleo familiar, nada melhor do que o lar, para podermos exercitar o aprendizado do amor ao próximo. Mas nós constatamos, ao longo da história humana, porque não é uma questão apenas da atualidade, que não é fácil nos amarmos, que não é simples vivermos bem entre nós na família. Mas por quê? Essa é a grande pergunta. E a resposta que o Espiritismo nos dá é porque ainda somos muito egoístas, ainda somos muito individualistas. E é claro que quando você se situa no campo do egoísmo e desse individualismo, você não consegue amar. Porque o egoísmo é a antítese do amor. Quem é egoísta não tem como amar o seu próximo, porque ele vai viver apenas e tão somente para si mesmo. Então é preciso combater esse egoísmo para que o amor, que é o maior dos sentimentos, possa então estabelecer relações interpessoais com base na fraternidade, na solidariedade, no bem comum, que tanto está fazendo falta nos dias atuais. Então, família, na visão espírita, é muito mais profunda do que se imagina, porque a família é a célula básica da sociedade humana. E se nós não conseguirmos viver bem com os outros no pequeno núcleo familiar, como conseguiremos viver bem
na sociedade, que é o núcleo maior, os aprendizados na família, nós levamos para a sociedade, no nosso dia a dia. E Allan Kardec nos chama a atenção em relação a isso em O Livro dos Espíritos, quando nos faz uma pergunta, porque às vezes nós nos espantamos com os acontecimentos sociais, da violência, da corrupção, da hipocrisia e assim por diante. Mas Allan Kardec indaga, ora, como temos que nos espantar de todos esses males da sociedade, se diariamente lançamos na corrente social seres humanos completamente despreparados, ou seja, sem ideais superiores, sem desenvolvimento das virtudes, sem terem se exercitado no amor ao próximo. Então, nós vemos uma sucessão de gerações que entram na sociedade e entram egoístas, orgulhosos, vaidosos, hipócritas, indiferentes, insensíveis. E isso, então, nos revela o quanto precisamos ressignificar a família e a sua importância educacional. Porque a família, junto com a escola, ela forma, então, esse núcleo educacional da sociedade humana. Família não é simplesmente a casa onde vivemos. Nós temos que ter a dimensão do lar, porque lar é uma coisa e casa é outra. Nós podemos ter uma casa confortável, uma casa bem construída, em bom local, mas não significa que os seus moradores se deem bem, se amem. Então, não confundamos a casa com o lar. Naturalmente que precisamos da casa, porque temos a necessidade do abrigo material, e que ele, claro, seja o melhor possível. Mas precisamos transformar essa casa num verdadeiro lar, onde os seus habitantes fazem todos os esforços para a compreensão uns dos outros, a tolerância, a colaboração, a solidariedade e tudo o mais que provoca efetivamente uma boa convivência. Então, o Espiritismo, ao falar da família, está nos lançando numa ordem de ideias que são profundas. Porque hoje em dia já falaram que a família vai morrer. O nosso progresso está de tal ordem que mais alguns anos não teremos mais essa coisa, alguns jovens se referem assim, a essa coisa do casamento, da união de dois seres, porque prega-se muito a liberdade. Mas entendamos que para cada liberdade nós assumimos uma responsabilidade. Para cada direito que proclamamos para nós, nós temos que assumir um dever. Isso é da lei divina. Então, a liberdade tem que andar junto com a responsabilidade. E o direito tem que andar junto com o dever. E precisamos levar isso para a família. Não nos importa aqui discutir a estrutura organizacional da família, porque mais importante para nós espíritas é discutir a finalidade da família, o porquê ela existe e qual o seu papel na sociedade humana. Isso é que é muito mais importante, porque as formas de organização, de fato, elas são diversas. E desde que nessa organização familiar esteja vigendo o amor, a fraternidade, a cooperação, desde que esse núcleo esteja se dirigindo através dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus, está tudo bem.
Porque a questão essencial não está na organização da família. A questão essencial está na sua finalidade, em compreendermos a sua missão aqui na humanidade terrena, que é a de receber, claro, os espíritos que necessitam reencarnar para dar continuidade ao seu processo de evolução, mas também família é aquele núcleo onde poderemos exercitar os ensinos morais de Jesus, onde poderemos exercitar o amor, onde poderemos reparar o mal que, porventura, fizemos no passado, ou seja, nas nossas existências anteriores. É na família onde podemos encontrar o apoio necessário para que, mesmo diante das tormentas da vida humana, possamos passar por elas sem queixas, mas com resignação, fé e força de vontade, e assim nos fazermos melhores. Aliás, essa é uma senha muito importante, porque todos nós desejamos que a humanidade melhore. Nós desejamos que não hajam mais guerras. Nós desejamos que não haja mais violência. Nós desejamos que as pessoas se respeitem, que haja respeito ao direito do outro. Nós desejamos uma vida com base na paz. Mas para que tudo isso aconteça a nível macro, que é o nível social, é preciso acontecer no nível micro, ou seja, individual. Eu preciso ser da paz. Eu preciso trabalhar no amor ao próximo. Eu preciso desenvolver mais as virtudes. Por isso, a chave, ou a senha, é justamente melhorar-se. O mundo só melhora se aqueles que formam o mundo se melhorarem. No Livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa da doutrina espírita, nós vemos que os espíritos superiores nos dizem que a grande finalidade do espiritismo é trabalhar o progresso moral da humanidade. E entendemos com a própria doutrina que o progresso moral da humanidade ele acontece na medida do progresso moral dos indivíduos, das pessoas que formam a humanidade. Todos nós, portanto. Não adianta esperarmos que os outros se melhorem. Mas muitas vezes isso acontece. Quantas e quantas vezes nós fazemos o evangelho no lar e quando vemos qual é a lição daquela semana, nós olhamos para os nossos entes queridos, aqueles que comungam conosco, desse momento de comunhão com o Evangelho, e falamos assim: a lição de hoje, com certeza, é para alguns aqui dentro. Mas quando falamos isso, nós estamos nos retirando desses alguns. Ou seja, a lição é para os outros, não é para nós. Isso me faz recordar, certa vez, quando fui fazer palestra como convidado num centro espírita, e quando o dirigente da reunião terminou a leitura da página de preparação, que era um texto do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele terminou a leitura, olhou para a plateia e disse assim: vocês vão me desculpar, mas antes de fazer a prece, eu preciso tecer um comentário a respeito deste texto do Emmanuel e dizer a todos aqui presentes que eu, com certeza, estava muito necessitado de ouvir estas palavras do nosso Emmanuel. Com certeza, esse texto é para mim. Esse era o meu comentário. Vamos então agora à prece. Esse dirigente espírita foi humilde.
e se colocou. Não, a mensagem não é para os outros, não. É para mim. Eu também sou um necessitado. Eu também preciso ouvir essas palavras, porque eu tenho muitas coisas ainda a melhorar em mim mesmo. Por isso, então, precisamos mudar de profissão. Deixar de sermos fiscais da vida alheia, da vida dos outros, e ficar perguntando quando você vai melhorar, quando você vai corrigir esse seu hábito. Vamos parar de fazer isso para sermos fiscais de nós mesmos e perguntar a nós mesmos: quando eu vou me controlar nisso? Quando eu vou ter mais disciplina? Quando eu vou conseguir ser mais fraterno? Então, fiscal de mim mesmo e não dos outros. Porque quando somos fiscais dos outros, nós provocamos no seio da família as discussões, os debates inúteis e, muitas vezes, desavenças, brigas, quando estamos aqui na Terra, para aprendermos a nos amar. Então, deixemos de fiscalizar os outros, porque os outros darão conta de si mesmos perante Deus, porque ninguém pode dar conta do outro perante Deus. Eu só posso dar conta de mim mesmo. E, portanto, o outro, seja meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, meu avô, minha avó, e assim por diante, cada um é que deverá dar conta de si perante a lei divina. Então, eu tenho que me melhorar, para melhorar a família e também melhorar a comunidade, melhorar a sociedade humana. E aí nós percebemos o quanto que a família é importante, porque é na família que precisamos exercitar tudo isso. É na família que precisamos fazer esse aprendizado. E é na família que precisamos ter sempre aberto o diálogo. Mas o diálogo com bases na fraternidade. E lembrando que diálogo é uma via de mão dupla. Porque se eu tenho o meu pensar, se eu tenho as minhas ideias e quero externá-las, verbalizá-las, o outro também tem as suas ideias, tem os seus pensamentos e também tem o direito de verbalizá-los. E, portanto, vamos dialogar para chegar a um denominador comum, ou seja, chegar a um acordo que seja o mais justo e que aproxime melhor os interesses de cada um. Isso é diálogo e que precisa ser exercido na família, que com esse aprendizado nós saberemos dialogar em qualquer outra circunstância onde estejamos, como, por exemplo, no ambiente profissional, onde há necessidade de se trabalhar em equipe, de se colaborar, e que, portanto, tem que existir diálogo. Mas quem não aprende a dialogar na família, terá muitas dificuldades para dialogar na sociedade. E aqui nós entramos numa outra questão da finalidade da família. Porque a família é instituto social humano de educação. Conforme está na questão 582 de O Livro dos Espíritos, é missão dos pais educar os filhos, que, na verdade, não são filhos deles, porque são filhos de Deus, espíritos reencarnados, que Deus está confiando a esses pais nesta existência. Confiando para quê? Vamos a Allan Kardec novamente. Primeiro, para corrigir as más tendências que, porventura, esses espíritos, agora filhos, estão apresentando. Segundo, para desenvolver as virtudes nesses espíritos. Terceiro, para religá-los a Deus, nosso Pai. E tudo isso através dos ensinos e exemplos
do nosso Mestre Jesus, o guia e modelo da humanidade. E precisamos aqui conversar sobre a grande ferramenta da educação, que é o exemplo. Trago no livro Família e Espaço de Convivência algumas histórias, alguns casos que ilustram os temas, e vou destacar um aqui, que é um caso, na verdade, que percorre também aí a internet, mas que elucida bem essa questão da importância do exemplo. Então, nós temos um casal, e esse casal tem uma filha, uma menina. E essa menina está lá, na faixa lá dos seus 6 anos de idade. Pois bem, o casal resolveu, até por necessidade mesmo, resolveu reformar o quarto da filha. E a filha está, portanto, dormindo no quarto dos pais. A reforma já está no final e os pais estão lá no quarto já fazendo a pintura das paredes. Então, há uma escada aberta junto à parede, o pai está lá no topo da escada, pintando a parede junto ao teto, e a mãe está agachada, pintando a parede junto ao piso. Eles estão ali entretidos com esse serviço quando a menina entra. Ela olha a situação do quarto, cruza os seus bracinhos, fecha o seu semblante, bate com o seu pezinho 3 vezes no chão e exclama o seguinte: mas que diabos? Quando isto vai ficar pronto? E sem dar tempo para que os pais respondessem, a menina sai. O pai, que está lá no topo da escada, para de pintar, pega lá o rolo de tinta e coloca na bandeja, cruza os braços, fecha o seu semblante, dá 3 pisadas fortes no degrau da escada e, olhando para a esposa, pergunta: mas que diabos? Onde a nossa filha aprendeu a falar desse jeito? Ele não se deu conta, mas a filha aprendeu a falar desse jeito com ele, o pai. É a força do exemplo. Só que os exemplos precisam ser positivos, porque se eles não são positivos, é claro que a criança, que é um espírito reencarnado, vai ter sempre essa grande possibilidade de absorver, porque a criança imita os pais. Ela é muito influenciável, e é por isso que o espírito passa pelo período da infância. Por isso, os pais irresponsáveis têm que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com os exemplos diante dos filhos, com as conversas que têm quando os filhos estão em casa, porque os filhos ouvem, percebem, sentem. E os pais precisam sempre demonstrar amor. Vamos a uma cena que ilustra bem isso? O pai está chegando do trabalho, entra em casa, vai lá tomar seu banho, vem, e aí começa a conversar com a sua esposa. E a sua esposa diz assim: hoje você precisa conversar com seu filho. Ele fala: é mesmo? Por quê? Ele aprontou alguma coisa? Se aprontou, nem queira saber. E aí o pai exclama: eu acho que também nem adianta conversar com ele, né? Nosso filho já é praticamente um caso perdido. E assim vai a conversa. Só que o filho, o objeto desse diálogo, ele está presente, ele está em casa. E às vezes nós não tomamos cuidado com o tom da nossa voz. Ele pode estar ouvindo e já saber que tanto a mãe quanto o pai já consideram que ele seja um caso perdido, que ele não tem mais jeito. Ora, se ele não pode receber, então, apoio dos pais, onde ele vai procurar apoio, se não no mundo? Nesse mundo materialista, egoísta, o qual nós estamos vivendo.
Então, se você é pai, se você é mãe, avô, avó, tio, tia, se você é um responsável por uma criança ou por um jovem, cuidado com os seus exemplos, cuidado com as suas conversas, cuidado também com aquilo que você fala para os seus filhos. Como aquele garoto que chega em casa, traz um boletim escolar, a mãe olha, boletim com aquelas notas muito ruins, e exclama para ele: olha só, é a última vez que eu vou falar para você. Se você continuar desse jeito lá na escola, você não vai ser nada na vida. Está entendendo? E o garoto, muito calmo, tranquilo, olha para a mãe e responde: tudo bem, mãe, eu já sei disso. E a mãe, então, retruca: como que você pode saber disso, que você não vai ser nada na vida? Porque a professora lá na escola já me falou isso, que eu não vou ser nada na vida se eu continuar assim. Então tá bom, tá? Não adianta ir para a escola, porque eu não vou ser nada na vida mesmo. Isso já é consideração da professora e é consideração também da minha mãe. Então acabou. Porque eu vou me esforçar. Só que, na missão educativa, nós jamais podemos abandonar nossos filhos. Nunca. Porque Deus os confiou a nós. Temos uma missão e não sabemos quem eles são em relação às existências passadas. Será que os nossos filhos não são aqueles mesmos espíritos que de alguma maneira prejudicamos em existências passadas e que agora precisamos amá-los e que agora precisamos fazer um pedido de perdão através do amor, da solicitude, da orientação que vamos dar a eles? Temos que pensar nisso. Porque se os nossos filhos se desvirtuarem na existência humana por nossa culpa, ou seja, a culpa dos pais, são os pais que respondem perante a lei divina. Porque Deus vai perguntar a esses pais: o que vocês fizeram do filho meu que eu confiei a vocês? Portanto, ao falarmos de família como espaço de convivência, nós precisamos aqui ressaltar a questão do amor. Porque o amor é a base das relações. O amor é a base da vida. Porque tudo vibra no amor. Porque Deus é amor. E a criação divina, ela está envolvida nessas vibrações do maior dos sentimentos. Quando finalmente nos demos conta disso, de que família é a base da atualidade e do futuro da humanidade, e que ela tem essa grandiosa missão educacional dos espíritos que reencarnam, e que precisamos estruturar a nossa existência na base do amor, nós vamos transformar a humanidade para melhor. Nós vamos sair do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Precisamos aprender, portanto, a conviver. Conviver com base no amor. E para conviver com base no amor, precisamos exercer, primeiramente, a compreensão. Porque o outro, ele, necessariamente, não tem que pensar como eu penso. Ele não tem que ser como eu sou. Ele não tem que ter o mesmo grau de evolução meu. Portanto, exercer compreensão. O outro é diferente. O outro tem a sua história evolutiva, as suas experiências reencarnatórias e a sua missão e as suas necessidades individuais nesta existência. Portanto, a compreensão é base. Assim como eu quero que os meus entes queridos me compreendam e me respeitem, eu também preciso compreendê-los e respeitá-los. E aqui entrou já o segundo componente: respeito.
respeito. Saber respeitar o outro como ele é, com as suas necessidades, com as suas experiências, com os seus pensamentos, sem exigir mais do que ele pode dar. Se precisamos exigir de alguém, exijamos de nós mesmos. É isso que precisamos fazer. Ainda mais quando temos a ligação com o Espiritismo, que não podemos impor aos nossos entes queridos. Então, compreensão e respeito. Mas temos aqui agora o que vamos chamar de uma terceira ferramenta para melhor convivência: tolerância. Porque nós precisamos aprender a tolerar os erros, os defeitos, os vícios que os nossos familiares carregam. Porque nós todos somos espíritos imperfeitos. O que quer dizer que eu também carrego vícios, defeitos e preciso ser tolerado. É aquela história da famosa alma gêmea, e que o nosso Divaldo Pereira Franco, em magistral palestra, diz assim: olha, nós estamos no mundo de provas e expiações. Neste mundo em que egoísmo, orgulho, paixões, vícios ainda predominam, na verdade, é praticamente impossível, seria uma grande exceção encontrarmos a chamada alma gêmea. Na verdade, nós precisamos nos contentar com aquela alma que vai simpatizar conosco e aceitar se algemar conosco, na alegria e na tristeza. Porque nós não somos fáceis. Nós precisamos nos melhorar muito. Então, agradeçamos a Deus quando encontramos aquela alma que consegue se juntar conosco, que consegue conviver conosco e nos compreender, nos respeitar, nos tolerar. E isso vai nos levar a uma quarta ferramenta, que se chama paciência. Que precisamos ter paciência para com os outros. Há pessoas que podem levar esta existência inteira para conseguir compreender alguma coisa, para mudar um hábito, apesar de todos os nossos esforços. E nós mesmos, quantas vezes não olhamos para trás e aí que percebemos, nossa, já passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos desse fato, desse acontecimento, e eu ainda sou o mesmo. Apesar de ser espírita, apesar de estar com o evangelho redivivo, eu não me modifiquei, não me melhorei, porque o tempo passou, e preciso confessar que ainda sou praticamente o mesmo. Ainda mantenho aquele hábito, aquele vício, o pensar daquela maneira, quando a vida é dinâmica, e precisamos sempre estar nos transformando, estar nos melhorando, precisamos sair da zona de conforto. Mas é preciso ter paciência, porque nada dá saltos na natureza, ou seja, na lei divina. Deus nos compreende, Deus sabe de cada um de nós, sabe o que pode solicitar e aquilo que nós ainda não podemos atender. Mas cuidado, não deixemos para a próxima, porque muitos falam isso. Eu não consigo fazer nesta existência, pelo menos eu vou ter outras. Então, na próxima encarnação, não é na próxima, é nesta, em que precisamos exercer a nossa força de vontade, o nosso querer. E aí sim, vamos nos melhorar e vamos melhorar a convivência com os nossos entes queridos e a nossa família, o lar em que habitamos e convivemos, será cada vez mais harmonioso, mais feliz, nessa felicidade relativa que podemos ter aqui na Terra. Então, compreender, respeitar, tolerar, ter paciência, são ferramentas da máxima importância que se juntam
com a outra ferramenta, que é o dialogar, o saber sempre conversar. E não podemos esquecer que é na família, no exercício do amai-vos uns aos outros, que onde precisamos privilegiar o desenvolvimento da nossa área emocional, da nossa área sentimento, porque andamos muito insensíveis. Temos passado pela existência humana como se os outros não existissem, como que as situações sociais não nos digam respeito. Mas isso não é verdade, porque nós somos todos interdependentes. Precisamos uns dos outros. Então, precisamos começar lá na família, a mostrar aos nossos filhos a importância da fraternidade, da solidariedade, do exercício da caridade, do desapego aos bens materiais. Allan Kardec é muito claro na bandeira, no lema que ele cunhou para o espiritismo e, portanto, para todos nós espíritas. Fora da caridade não há salvação. Mas o ser que é egoísta não consegue fazer a caridade. Portanto, precisamos ser mais amorosos. Como dizia queridíssimo companheiro do movimento espírita, hoje já de retorno à pátria espiritual, está faltando Jesus nos corações. Porque o Evangelho não é simplesmente uma peça bonita. Não. Evangelho é vida. E precisa vibrar lá no fundo da nossa alma e nos dispor a auxiliar, a ajudar, a cooperar. Por isso, temos trabalhado muito nos dias atuais a empatia. Empatia significa saber sentir o outro e se colocar no lugar do outro. E empatia é muito importante. Então, aprender a sentir o outro e aprender a se colocar no lugar do outro. Ora, onde vamos fazer melhor esse aprendizado? Que não na família. A família é o local para isso. Como é o local também para que tanto nós, que somos desta geração, como os da nova geração, aprendam a colocar em prática a regra de ouro da educação, que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Aprender a fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa é a regra de ouro da educação. E se tivéssemos sido educados dentro dessa regra de ouro, com certeza que não estaríamos entrando em guerra. Com certeza que a criminalidade já teria diminuído muito. Com certeza o bem já estaria predominando sobre o mal. Porque o nosso caminho é o amor. E tudo isso pertence ao trabalho da família. É um engano achar que o governo vai nos levar a isso, porque o governo são pessoas, e pessoas passaram pela família, mas muitos não receberam essa educação e não têm essa visão mais espiritualizada. É um engano achar que a escola vai fazer essa nova sociedade. Não, porque as escolas também são pessoas, e as pessoas vêm da família. E se não aprenderam isso na família, como exercitarão essas coisas na escola? É um equívoco achar que novas leis levarão a todos nós, seres humanos, para uma humanidade melhor. Não, porque as leis são feitas pelas pessoas, e as pessoas são educadas lá na família, porque a família é a primeira escola do espírito, que deve trabalhar com a escola propriamente dita, e a escola deve trabalhar com a família, a união entre esses dois institutos sociais de educação do ser humano. Mas tudo provém lá da família. Os exemplos que recebemos, ou deixamos de receber, o amor que recebemos,
ou que não recebemos, os ódios que trazemos do passado, que deveriam ter sido combatidos, mas não foram, e assim por diante. Tudo isso vai se refletir, vai desaguar na sociedade humana. E nós estamos muito longe de sermos uma civilização. Os espíritos superiores são muito claros quanto a isso, lá em O Livro dos Espíritos. Numa verdadeira civilização, não pode haver violência, miséria, injustiça. Civilização significa que todas as pessoas se amam. Então, o que nós somos, éramos lá na metade do século XIX, nós continuamos a ser ainda aqui, neste início de século XXI, o que somos é apenas uma sociedade intelectualmente mais avançada, mas que deve muito quanto ao desenvolvimento moral. Porque temos largado a educação, a família e a escola para o segundo, ou talvez mesmo para o terceiro plano. Mas, quando uma sociedade desdenha da educação, e falamos aqui da educação moral, que é a grande tese do Espiritismo, essa sociedade está fadada ao extermínio, a se acabar. Porque nós assistimos isso ao longo da história humana. Quantas sociedades das chamadas civilizações antigas passaram e se extinguiram, ficaram apenas na história. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus, o nosso governador espiritual, quer. Também não é isso que os espíritos superiores querem. Portanto, cabe a nós, espíritas, uma responsabilidade muito grande em resgatar a família na sua missão educacional, em resgatar a família como um grupo de seres imortais que se reencontram para o aprendizado do amai-vos uns aos outros. Por isso que a família é um espaço privilegiado de convivência. Tudo isso nós tratamos aqui no nosso livro. Para aqueles que chegaram depois, aqui está o livro na tela novamente, que é o Família, Espaço de Convivência, que foi publicado pela Solidum Editora. Tudo isso e vários outros temas que nós tratamos aqui nessa obra, e como temos também outras obras na literatura espírita que tratam sobre a família e a educação. Bem, mas nós estamos agora chegando naquele momento de podermos abrir aqui para a participação. Eu estou vendo aqui os comentários que já entraram, e aqueles que ainda não enviaram seu comentário, aqueles que gostariam de fazer uma pergunta, aproveitem, tanto através do YouTube quanto do Facebook. E eu vou destacar, então, aqui nós temos alguns comentários que, aliás, podem ser destacados aqui na tela. Por exemplo, temos aqui uma pergunta da nossa Analu Barreto, a Analu que fez aqui a nossa apresentação, e ela pergunta aqui: a assunção da responsabilidade somente de uma pessoa na família pode fazer algum movimento de reparação no núcleo familiar? Sim, Analu, com certeza. Porque aqui é aquela questão. Se eu espero que o outro comece a se mexer, que o outro comece a fazer o que eu acho que deve ser feito no nosso núcleo familiar, pode acontecer de que o outro esteja esperando que eu faça essa movimentação. Então, nós não temos que esperar, mesmo que seja um só. Eu, sozinho. Mas eu preciso começar. Agora, com calma, com paciência. As pessoas que vivem comigo não se transformam do dia para a noite ou da noite para o dia. Todos somos seres humanos. Então, vamos começar a falar coisas boas, procurar dar
bons exemplos, não discutir, não levantar o tom de voz, deixar lá uma mensagem espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá sobre a mesa, meio que esquecido ali na sala. Ou seja, vamos semear, pouco a pouco, dia após dia, com paciência e com o tempo, que é esse grande tesouro que Deus nos entrega, nós começaremos a ver, sim, uma mudança aqui, uma transformação ali, é pouco a pouco. Lembrando que muitos de nós somos espíritos rebeldes perante a lei divina. Muitos de nós somos desafetos do passado num novo encontro nesta existência. Por isso que muitas vezes realmente tem que ser pouco a pouco. E se o outro, nosso familiar, conseguir se modificar em alguma coisa, já será um grande ganho. Então não esperemos, não deixemos o tempo passar. Se eu sou espírita, se eu sou um cristão, mesmo que ligado a uma outra doutrina religiosa, então eu estou com o Evangelho, eu não posso me furtar de ser a luz no meu lar, na minha família. E é assim que se começa a movimentação de um a benefício de todos, até que outros desse todos comecem também a se contagiar com essa luz e ser luz. Bom, aqui na sequência estou vendo que tem outra pergunta da Ana Lu agora sobre a evangelização. Ela está aqui perguntando: a evangelização possui que papel na convivência familiar? Essa é uma pergunta muito importante. Evangelização, evangelizar. Essas duas palavras, elas são derivadas da palavra evangelho, que significa boa nova, boa notícia. Ou seja, a notícia da lei de amor. Então, o evangelho está ligado ao amor. Então, evangelização no centro espírita significa trabalhar com as crianças, os jovens, mas também os pais. Por isso, hoje em dia, estamos falando de evangelização da família, significa trabalhar com todos eles o evangelho. Para trabalhar o evangelho, nós vamos nos debruçar sobre os ensinos morais de Jesus. Para nós espíritas, isso é o mais importante do evangelho, da vida e obra do nosso mestre Jesus. Porque nós somos necessitados justamente de nos amarmos, de nos compreendermos, de sermos mais justos, mais leais, bondosos, caridosos. Portanto, os ensinos morais de Jesus são a prioridade para o trabalho da evangelização. Que adianta nós termos pessoas que vão saber o que é reencarnação, vão saber explicar o perispírito, vão decorar perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, se tudo isso não vai tornar essas pessoas melhores? E nós estamos olhando o mundo. Quantas pessoas não são diplomadas, certificadas, mestres, PhDs, doutores, com amplo conhecimento e, ao mesmo tempo, são egoístas, intolerantes, insensíveis. Portanto, não é de intelectualidade, não é do conhecimento espírita puro do que estamos necessitando na humanidade. Mas estamos necessitando de pessoas que sejam mais sensíveis, mais amorosas, mais caridosas. A evangelização no centro espírita faz o papel, então, de educar as novas gerações nos ensinos morais de Jesus. Educar essas novas gerações no Evangelho, para que, ao irem assumindo os seus postos na sociedade humana, na medida em que crescem e entram para o mundo juvenil e o mundo adulto, possam ser pessoas de bem, homens e mulheres de bem,
que é o que nós estamos necessitando. Agora, lembrando que a evangelização espírita não faz milagres. Por isso que falamos da evangelização da família. Trazer para o centro espírita também os pais responsáveis, para a reeducação dos mesmos, para que entendam o seu papel educativo e o que seja verdadeiramente a família, e para que também implantem no lar o evangelho, o famoso evangelho no lar, convivência mais sadia e fraterna, porque assim estarão colaborando com esse trabalho da evangelização espírita da família ou da evangelização espírita infanto-juvenil. Dirigentes espíritas precisam entender que a evangelização deve ser prioridade no centro espírita, que trata-se de educarmos no evangelho as novas gerações, que evangelização espírita não pode estar relegada a qualquer canto do centro espírita e que dirigente do centro espírita nem saiba como funciona e quando funciona. Porque nós já tivemos vários casos desses. Estamos visitando o centro espírita com um palestrante convidado e perguntamos da evangelização ao dirigente que nos recepciona. E o dirigente olhar para nós e responder: olha, na verdade, eu não sei bem falar aqui da evangelização aqui na casa, porque eu não lido com isso, eu sou diretor da área tal, não sei o quê, mas, se não me engano, funciona no sábado. Ou seja, ele nem sabe da existência da evangelização. E nós vamos falando da educação dos espíritos, que compõem a nova geração e vão assumir os destinos da humanidade. Espíritos esses que, se não eles, mas, de repente, os seus filhos, vão nos receber lá na frente pelas portas da reencarnação. Não esqueçamos, é preciso nascer de novo. Que humanidade queremos encontrar lá na frente? Pensemos seriamente sobre isso. Bem, estamos vendo aqui a participação também da Leda Duarte, também já enviou uma pergunta. E essa aqui, então, nos indagando. Qual a responsabilidade dos pais na formação do caráter de seus filhos? Leda, que pergunta maravilhosa, profunda, da máxima importância. Porque os pais se formam o corpo biológico dos filhos, são os responsáveis pela formação moral, pela formação do caráter desses espíritos, agora seus filhos. Vamos recordar aqui novamente a questão 582, mas ampliando, porque temos que ir para a questão 583 igualmente de O Livro dos Espíritos. Quando os espíritos, respondendo a Allan Kardec, nos informam que é missão dos pais a educação dos filhos. E se, portanto, falharem, deixarem que esse espírito que está trazendo más tendências continue com essas más tendências e que ele terá a tendência de ampliá-las, esses pais responderão perante Deus. Responderão perante a própria consciência, porque a lei divina está gravada na nossa consciência. Então, é preciso, sim, chamar a atenção, é preciso repreender, é preciso dar limites, é preciso fazer os combinados e mostrar que regras precisam ser respeitadas e cumpridas. É preciso fazer deles os bons cidadãos do amanhã. Tudo isso é formação moral, é formação do caráter. Por isso, Allan Kardec nos diz que a educação é a arte da formação do caráter, ou do desenvolvimento dos caracteres do ser. Essa é a arte. E Allan Kardec nos traz um exemplo, que está na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, que ele chamou de Primeiras Lições de Moral na Infância. Ele relata
que, junto com sua esposa, Amélie Baudet, esteve em visita a um casal amigo. E esse casal amigo tinha um filho, ali na faixa dos seus 8 anos de idade. Muito bem. A mãe desse garoto, recebendo Allan Kardec e Amélie Baudet como visitas, preparou, então, um café, chá, um bolo. E quando ela estava, então, servindo, estava colocando tudo à mesa, bateram à porta e ela foi atender. Aí voltou e disse assim: olha, é uma menina e ela está pedindo esmola, algo para comer. Então ela pegou, olhou para o bolo, cortou uma fatia generosa do bolo, colocou num prato e disse assim para o filho: meu filho, leva esse pedaço de bolo para aquela menina, porque ela está com fome. O garoto, então, olhou para aquele pedaço do bolo, olhou para o bolo e disse para a mãe: mas, mãe, a senhora não disse que o bolo era para mim e as visitas? Aí a mãe, então, olhando para Kardec, que estava lá assistindo a cena, disse para o filho: olha só, presta atenção. Se você não for levar esse pedaço de bolo para aquela menina que está lá na porta, eu pego o bolo e levo para ela. Aí o garoto pegou o prato com a fatia de bolo imediatamente e foi levar para a garota. Enquanto o filho fazia isso, a mãe olha para Allan Kardec, grande educador, e diz a ele: viu como nosso filho aqui já sabe fazer a caridade? E Allan Kardec, então, volta para casa e escreve esse brilhante texto na Revista Espírita, respondendo a essa mãe e dizendo: não, aquele garoto não aprendeu a fazer a caridade. Ele aprendeu a ser egoísta, porque ele foi dar o pedaço, a fatia de bolo, para não perder o bolo. Portanto, ele aprendeu uma lição de egoísmo, não de caridade. E até porque ele foi forçado a fazer isso. E é claro, é muito melhor perder uma fatia do que perder o bolo inteiro. Olha, então, a importância da formação do caráter, da formação moral dos filhos. Portanto, a responsabilidade dos pais é total. Claro que há a exceção, porque os espíritos também falam claramente que se os pais fizeram todos os esforços possíveis na educação moral dos seus filhos, e mesmo assim esses filhos se desvirtuaram, aí são os próprios filhos que haverão de responder, então, perante a lei divina. Muito bem, estamos vendo aqui que tem mais uma pergunta, essa da Neuza Cristina. Ela está aqui indagando: ouvir mais os jovens e crianças colabora no progresso da sociedade? Sem dúvida. Até porque, Neuza, todos nós não podemos esquecer que já fomos crianças, não é mesmo? Aliás, o nosso querido José Herculano Pires, esse grande filósofo, educador e escritor espírita, tem um texto sobre isso. Por que nós, adultos, esquecemos que já fomos crianças? E não podemos esquecer, de jeito nenhum. Então, precisamos dialogar sempre, saber ouvir, porque as crianças e também os adolescentes, os jovens, são espíritos reencarnados. Eles trazem toda uma bagagem de conhecimentos, de experiências, mas é claro que estão assumindo uma nova personalidade, um novo corpo, e são necessitados também das nossas orientações. Mas eles não são uma página em branco. Portanto, temos que saber também ouvi-los para saber o que eles querem. Mas tomemos um cuidado. Isso não significa que a criança, com seus 2 aninhos, 3, 4, 5 anos, que ela, então, comece a tomar todas as decisões e impor o seu querer. Porque é um absurdo
Nós vemos uma família chegar, por exemplo, num restaurante, e está lá a criança com seus 3 anos de idade, no máximo 4 anos, e está lá o pai. Aí, meu filho ou minha filha, tá bom sentar aqui? Você quer sentar aqui? Onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer fazer? Onde você quer ir? E a criança que vai tomando todas as decisões. Isso é inversão do trabalho educacional. É criança. É um espírito reencarnado, mas que está no período infantil. E não pode impor o seu querer, os seus desejos. Então, ouvir, sim. Dialogar, sempre. Para que ele seja um espírito que depois também saiba ouvir, também saiba dialogar. Mas temos que ter regras para isso. Tem que se ter limites dentro disso, para não deixarmos que eles imponham o que querem e nem para que nós também façamos a imposição do nosso querer pura e simplesmente. Nós precisamos superar um passado que ainda não está assim tão passado, quando os pais respondiam pura e simplesmente: é porque eu estou mandando, é porque eu estou dizendo. Nós temos que superar isso. Então, o diálogo realmente é muito importante para colaborar nesse progresso da humanidade. Será que temos mais alguma pergunta aqui? Vamos aqui rolar nos comentários? Temos sim. Temos uma aqui da Leda Duarte. Você acha que está pintando uma preguicinha na arte de educar? Leda, eu pertenço a uma organização não governamental ligada à educação, que é o Instituto IBEM Educa. Há 23 anos que nós trabalhamos no meio educacional, levando palestras, seminários, treinamentos e projetos pedagógicos. Isso para o Brasil todo. Aliás, quem quiser saber o trabalho, é muito simples. Na internet, basta digitar ibemeduca.com e já vai ali acessar o nosso site e tudo que nós oferecemos às escolas, aos professores e às secretarias de educação, inclusive no campo da educação à distância. Bem, é fato que parte do professorado, parte dos pedagogos está com essa preguicinha, como você coloca na sua pergunta. Ou seja, criou uma zona de conforto e ficou nessa zona de conforto. E quando nós mostramos que é possível fazer uma metodologia diferente, que é possível realizar uma proposta pedagógica diferenciada, inovadora, muitos realmente recuam. Isso é verdade. Mas também isso acontece no seio da família, porque os pais, os avós, os tios são educadores, igualmente. E muitas vezes nós ficamos na zona de conforto, porque afinal de contas, educar dá trabalho. Mas educar é uma arte, e toda arte é trabalhosa. E precisamos nos dedicar a isso. Dá trabalho corrigir, dá trabalho repetir as orientações e as recomendações, sem nenhuma dúvida que dá trabalho. Mas é esse trabalho que educa. É esse trabalho que desenvolve o potencial divino de cada espírito. Então, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos estudar, precisamos nos educar para podermos melhor educar. E não é uma felicidade vermos depois no futuro, já aqui na Terra, e também depois da morte, que o esforço que fizemos está dando os seus frutos? Lembremos disso em relação, inclusive, ao hoje, porque a existência humana vai passando, nós vamos envelhecendo e vamos ser necessitados dos nossos filhos, daqueles que passaram por nós, que mais jovens deverão fazer o amparo
a nós que estaremos na velhice. Ora, se ficamos na zona de conforto, na preguiça, na hora de educar, será que eles agora vão querer cuidar do velho e da velha que dão trabalho? Pensemos nisso, porque realmente é muito importante trabalharmos saindo dessa zona de conforto no campo da educação. Tá? Muito bem. Estamos vendo aqui a Diana Franco, que está aqui pedindo para nós comentarmos a questão aqui da terceirização da educação dos filhos. Esse é um assunto também muito importante. Nós reconhecemos que muitos pais precisam trabalhar e, portanto, vão necessitar do auxílio dos avós. Há que se ter diálogo entre pais e avós, para que não haja conflito. Agora, os pais não podem terceirizar essa educação para os avós. Então, se o pai ou a mãe, ou ambos, saem do seu trabalho profissional às 5 da tarde, às 6 da tarde, enfim, o que tem que fazer primeiro? Passar lá na casa dos avós para pegar os filhos. Mas nós precisamos fazer compra no supermercado. Precisamos isso. Faça com os filhos, para que os filhos também aprendam a convivência social. Tenham novos aprendizados. Saibam também se socializar. Pelo fato de estarem com os avós, não quer dizer que você saia do seu serviço profissional, vá para casa, tome banho, faça isso, faça aquilo, assista jornal televisivo, veja isso ou aquilo na internet, e depois vai pegar seus filhos lá para as 10 da noite, 11 da noite, com os avós, para no dia seguinte entregá-los à creche ou à escola, e depois deixar lá com os avós, porque, na verdade, são os avós que vão pegar na escola. Você tem a necessidade de colocá-los na creche, de colocá-los na escola de educação infantil. Você tem a necessidade de que os avós fiquem com seus filhos no restante do dia, mas não até às 11 da noite. Cuidado com essa terceirização. E muitos pais não precisam, já com a criança com 1 ano de idade, 2 anos de idade, já colocá-la na creche. A creche existe para auxiliar os pais que, por questões profissionais, principalmente, necessitam de cuidadores para os seus filhos. Neste caso, de educadores para os seus filhos. Mas se você pode conviver com os seus filhos, conviva com eles. Eduque-os no seio da família, no lar. Isso é muito mais importante. E aí sim, depois, aí vai haver a necessidade de matricular na escola, e aí a vida que vai seguir um rumo normal. Então, a terceirização, muitas vezes, ela é necessária e não podemos ser contra ela. Mas, cuidado com essa necessidade. Só se for realmente uma necessidade. Senão, a convivência no lar realmente é muito mais importante. Será que temos mais alguma pergunta aqui, depois da nossa Diana Franco com a terceirização? Temos aqui a nossa Analu de novo. Você acha que o materialismo é o maior inimigo das famílias? Na verdade, o maior inimigo das famílias é o egoísmo. É o egoísmo que gera o materialismo. Mas o espiritismo veio justamente para combater o egoísmo e o materialismo. Na verdade, o espiritismo é a morte do materialismo, assim como o evangelho é a morte do egoísmo. E o espiritismo veio reviver o evangelho. Então, nessa conjugação, nós temos, então, como combater o egoísmo e o materialismo, que são, sem nenhuma dúvida, inimigos, não apenas da família, mas da sociedade humana como um todo. E é na família que precisamos aprender o desapego. Desapego, porque o apego às pessoas, que é o apego emocional, assim como o apego
as coisas, que é o apego material, prejudicam imensamente o espírito, já nesta existência e também após a morte. Então, nós temos aqui as grandes questões do egoísmo, do orgulho, da indiferença e do apego material, que nos remete, então, ao materialismo. Os pais precisam saber trabalhar isso com os seus filhos desde pequenos, para que eles aprendam a compartilhar os brinquedos com os outros, para que eles aprendam a doar também do que é deles para aqueles que necessitam, para que possam ser mais bondosos, caridosos e mais sensíveis. Olha aí o papel, novamente, dos pais na educação dos filhos, que são esses espíritos reencarnados e que tanto necessitam de nós. Então, utilizemos o espiritismo como essa grande e profunda ferramenta para que possamos, então, desenvolver a educação moral dessas novas gerações. E, por falar nisso, deixo aqui a todos a referência de fazermos a leitura, a releitura e o estudo do último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele vai falar, no segundo item desse capítulo, sobre as novas gerações. Precisamos ler, estudar, nos debruçar sobre essa parte dessa obra que é a Gênese. Bem, se não há mais perguntas, mas eu estou aqui às ordens, né, porque ainda temos um tempinho, tá? Mas era o que tinha para colocar. Se a Ana Lu quiser novamente entrar aqui na tela, vai ser um prazer compartilhar. Tá bom? Eu acho que você fechou com chave de ouro, né? Falando sobre espiritismo, né? Sobre a importância dessa doutrina, né? Eu acho que a gente que é espírita também, né? A gente não pode contar muito, né? Mas eu acho que eu, quando falo com as minhas crianças, né? Com os meus jovens, eu sempre dou essa entonação de que ali a gente vai encontrar muita coisa que vai permear a nossa vida, né? É no espiritismo, é no estudo do espiritismo que a gente vai achar aquela chavezinha para conviver melhor com seu coleguinha da escola, com seu amigo, fora da casa espírita, porque na casa espírita é muito fácil, né? Não sei Sim. se você concorda com isso, né? Eu acho que você foi muito feliz falando no final aí sobre o espiritismo e o evangelho, né? É muito importante que a gente tenha isso em mente, nós que somos espíritas, nós que estamos aí trilhando, né, o caminho do bem, estamos ensinando, né, de alguma forma aqui nesse momento, por exemplo, né, estamos evangelizando. Sim, claro. Né? É um momento em que a gente está colocando o que tem de importante, de tão importante, que a gente acha tão importante no Espiritismo. Então, é muito bom a gente, né, poder estar nesse momento falando sobre essa doutrina maravilhosa, que, pelo menos para mim, ela é assim, ela permeia realmente a minha vida. Ela está sempre me orientando, né, nos meus pensamentos. A gente acha que eu acho que eu não aprendi isso aqui ainda não. Então, vou procurar lá, como você falou aí, né? A dica, a última dica, né? Leia a Gênesis. E assim, acho que a gente nem tem tempo, né? Numa encarnação inteira de aprender tanta coisa com essa doutrina. Então, é muito importante a gente estar nesse momento divulgando ela, né? Divulgando o Evangelho de Jesus, porque foi um homem do amor, foi um homem do bem, e a gente precisa seguir ele, simplesmente. É difícil? Muito, né? Porque nem todo mundo pensa igual a gente, graças a Deus, né? Senão a gente também não ia aprender nada, né? É verdade, verdade. Sem Então, dúvida. se você quiser fazer as suas considerações finais, mais uma vez falar do seu livro, será um Tá prazer, certo. tá bom?
Bom, as minhas considerações finais, na verdade, serão de Emmanuel. Eu vou passar a palavra a esse nosso querido benfeitor espiritual, no livro Ideal Espírita, que é a psicografia do nosso Chico Xavier. O Emmanuel diz o seguinte, estou abrindo aspas para ele: e sejam quais forem teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Fechando aspas. E essa palavra do Emmanuel é muito importante, porque nós sabemos que muitas pessoas têm N dificuldades na família, né? Que não é fácil, né? E onde existe, na verdade, muita dor e sofrimento, muitas vezes. Mas que tenhamos calma, porque tudo passa, menos a misericórdia divina sobre nós. E o Espiritismo nos ensina que nada nos acontece por acaso, e que nós não estamos com as pessoas erradas, não, nós estamos com as pessoas certas, e que são esses espíritos com os quais nós viemos construindo as nossas existências, e que, portanto, precisamos agora procurar o entendimento, mesmo entre a dor e o sofrimento. E sempre lembrando que a nossa paz, a nossa felicidade, só serão construídas através justamente da formação moral e espiritual de todos nós. Então, paciência, tolerância, calma, respirar fundo, lembrar do Evangelho, né, e tentar se colocar ali com Jesus, para que a palavra impensada não saia da nossa boca, né, e que possamos saber suportar. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem em que o benfeitor espiritual diz que saber aguentar o próximo já é um mérito perante a lei divina. Então, é isso que nós temos que fazer na família, né? No lar, com aqueles que convivemos e estamos construindo a nossa existência. Aqueles que desejarem, então, conhecer o livro, ele está aí nas principais livrarias, distribuidoras, que é o livro Família, Espaço de Convivência, da editora Sólido. E o meu desejo, então, de paz e de amor em todos os corações, e que possamos estar sempre com Jesus, nosso amigo e mestre. Muito obrigado, Mário. Marcos e Mário. Pode chamar de Mário também, não tem problema. O seu livro tá lá na nossa livraria, Gotas de Luz. Quem quiser também, é só dá uma ligadinha lá, marca uma horinha e vai lá buscar o seu livrinho, que eu acho que vocês vão gostar, né? Eu acho que tem muitas dicas aí muito importantes, né? O Marco já deu aqui algumas, né? Deu aí o caminho, então vamos lá procurar. Bem, agora nós vamos aqui, é só divulgar o seminário de amanhã, quinta-feira. O seminário terá como tema a importância do processo seletivo no trabalho social espírita. E a palestrante vai ser a Fátima Zeferino. Então, aí vai ser às 19h30. E vamos, então, agora nos unir novamente, né? Vamos colocar nossas famílias nesse momento, né? Em nosso pensamento, vibrar por elas, que a gente possa receber do alto vibrações de amor, do nosso irmão Jesus, do nosso Pai misericordioso, que Ele possa estar nos lares, abençoando, estando mais perto, fazendo a gente pensar melhor, como disse nosso querido companheiro, deixando a gente com o coração mais aberto para essa convivência em família, e que possamos ser esses que darão os primeiros passos. Não tenham medo, estaremos com Jesus se estivermos com o amor no coração. Que o bem e o amor possam estar em todos os lares. Que Jesus possa estar
conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, obrigada, gente. Boa noite.